Oi pessoal, tudo bem? Quem é viva sempre aparece, né? Eu tô há um tempo sem gravar, mas vim aqui com muito carinho gravar um vídeo que uma turma muito especial me pediu, né? O pessoal lá da Psico, turma 2 me pediu. Mas claro, né? É um conteúdo aqui para ajudar todos os meus alunos e a quem interessar. Então hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a distribuição de frequência. Então, como eu falo nas aulas, a distribuição de frequência, que é uma tabela, né, vulgo tabela, é uma das formas de resumo que nós temos dos dados, né? Essas formas de resumo que a gente aprende em estatística descritiva, elas podem ser realizadas tanto para a população quanto para a amostra, né? Então, a distribuição de frequência pode ser feita para os dois casos. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre, então, a distribuição de frequência, como que a gente pode construir ela no Excel, né? Essa que foi a dúvida aí principal dos meus alunos. Então, vamos ver como construir uma distribuição de frequências no Excel. O material que eu vou deixar aí embaixo, né? Eu vou deixar o link para vocês acessarem aqui o banco de dados. É um banco de dados que eu intitulei como Banco Simples, tá? Então, se vocês clicarem, ele abre uma página aqui no Drive, né? No Google Drive, com o banco de dados. E aí vocês podem... na verdade, eu já vou deixar o link direto, né? Então, vocês podem baixar, né? Fazer o download e... trabalhar com esse banco aí junto comigo, tá bom? Depois que vocês baixarem, então, esse banco de dados, vocês abrem, podem abrir ele no Excel, para que a gente possa aqui dar início aos trabalhos, né? Vai ser bem rápido, uma aula bem rapidinha, é só para vocês não esquecerem como que faz, né? Porque é um processo, assim, que é cheio de detalhe, mas se a gente não praticar, né, a gente esquece. Então, vamos lá, vou deixar registrado para vocês treinarem. Como que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar é que a gente não precisa ter medo quando a gente vê uma planilha assim, né, no Excel. Toda planilha do Excel tem, né, as colunas e as linhas. As colunas, elas são identificadas pelas letras, né, e as linhas pelos números, tá? Então, cada célulazinha, né, cada retângulozinho que a gente tem aqui, a gente chama de célula, tem um nome, né? Então, o nome dela vai ser quem? N4, porque ela tá na coluna N, na linha 4. Então, todas as células têm um endereço, tá? Então, tem um nome. Bom, aqui nós temos um banco de dados, ele é um banco de dados fictício, né? Nós temos uma amostra aqui de 94 pessoas. Dessa amostra, nós temos algumas informações. Quais informações nós temos? Nós temos aqui o sexo, a idade em anos, o peso em quilos, a altura em centímetros, estado civil, escolaridade das pessoas que foram entrevistadas, com quem que essas pessoas moram, quantas pessoas moram na residência, né, junto com ela, o estado, a situação do imóvel, né, o imóvel em que a pessoa mora, né, como que é. Você tem um computador, né, então perguntando se a pessoa tem computador ou não, se a pessoa tem, quantos rádios a pessoa tem na residência e com que frequência a pessoa costuma assistir televisão. Claro, né, gente, é um banco de dados bem antigo, por isso tem essas questões, mas ok, vamos trabalhar com ele aqui. Bom, vamos supor que você se vê numa situação onde você tem essas informações, essas observações, essas variáveis, e você precisa construir uma distribuição de frequência para uma dessas variáveis. Então, vamos fazer primeiro a tabela que eu digo mais simples, que é uma tabela de simples entrada, né? Para a variável sexo, que é uma variável qualitativa, né? Como que a gente poderia fazer? Bom, antes que eu me esqueça, uma coisa que a gente precisa prestar atenção antes nós precisamos saber que aqui na planilha, quando a gente quer construir uma distribuição de frequência pela tabela dinâmica, na primeira linha eu sempre
preciso colocar o nome da minha variável, tá? Então, a primeira linha precisa indicar o nome da variável, porque isso vai ser necessário mais para frente. Eu vou mostrar isso para vocês. Falar, ó, lembra porque que tinha que ter o nome na primeira linha? Então, é por esse motivo. Então, precisa ter ali o nome da variável na primeira linha. Outra coisa que eu já percebi que dá problema é ter uma coluna vazia entre as variáveis. Então, se eu tiver uma coluna vazia aqui e selecionar todo o meu banco, né, na hora que eu for selecionar o banco de dados para construir a distribuição de frequência, dá erro, tá? Então, não pode ter colunas vazias. Beleza, isso é um complemento. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou ensinar vocês a deixar de uma forma como a gente consiga construir uma distribuição de frequência para qualquer variável dessa planilha, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, e isso você pode escolher fazer agora ou fazer depois, e aí eu posso até indicar para vocês que horas que seria, é selecionar o banco de dados. Então, você pode, claro, selecionar lá desde o A1 até o M1 e depois, né, selecionar manualmente aqui todas as variáveis e suas observações. Um jeito mais fácil, inclusive aprendi com um aluno meu, né, gente, eu adoro aprender com vocês, por isso que eu não tenho vergonha de falar que eu aprendi com um aluno meu, foi no semestre passado. Não vou citar nome porque eu tenho medo de errar, tá? Então, o que ele me ensinou? Ele falou assim, professora, clica no A1 e aperta no Ctrl asterisco. E olha só, né? Quando tá nessa forma, sai bem tranquilo, né? Eu já cliquei aqui no A1 e aí apertando Ctrl asterisco, ele já selecionou todas as variáveis e todas as observações. Já aconteceu de não dar certo, tá em outro computador e não deu certo. Eu não sei se é a versão do Excel, talvez, né? Aí, o que eu ensino para os meus alunos? Clica no A1, tá? Mantém o Ctrl e o Shift pressionados e vocês vão apertar para a setinha da direita. Então, olha o que aconteceu. Ele selecionou todas as variáveis. Então, na primeira linha ali, ele selecionou todas as variáveis. Depois, né, com o Ctrl e o Shift ainda apertados, vocês podem apertar a setinha para baixo. E aí ele fez a seleção de todo o banco. Depois de selecionado todas as variáveis, né, e as suas respectivas frequências, então a gente já vai dar início, né, à construção da distribuição de frequência. E a gente clica aqui, ó, em inserir. Então eu tô com as variáveis selecionadas e vou aqui, ó, em inserir, que é logo após a página inicial. Então, venho em inserir. Depois que eu cliquei em inserir, eu clico em tabela dinâmica. Quando eu clicar em tabela dinâmica, vai abrir esse diálogo, tá? Então, eu tenho uma caixa que a gente chama de diálogo, e nesse diálogo eu preciso preencher algumas informações que ele precisa para, então, construir a tabela para nós. Então, quais são as informações que o Excel precisa? A primeira delas é aonde estão os dados, né? Então, aonde que está, ele fala assim, escolha os dados que deseja analisar. Então, a gente já selecionou os dados, né? Então, já fez essa seleção. Se a gente não tivesse feito essa seleção e a gente já tivesse vindo direto lá no inserir tabela dinâmica, vocês poderiam tranquilamente, né? Vamos fingir que aqui não estava preenchido. Vocês iriam ficar com o cursor piscando aqui, iam clicar no A1 e ia selecionar o banco de dados, né? Então, eu selecionei aqui pelo método do Ctrl e Shift. O Ctrl asterisco não funciona aqui dentro, tá? Posso mostrar isso para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, vou apertar Ctrl asterisco, ele não deixa, tá? Então, não tem problema. A gente usa o Ctrl Shift, setinha, né? A gente já aprendeu isso. E aí, a próxima informação que a gente precisa preencher é aonde essa tabela vai ser colocada, onde que ela vai ser construída. Então, a
a tabela que a gente quer construir numa nova planilha. Dá para construir nessa mesma, né? Nessa plan 1? Dá, gente, mas fica muito bagunçado. Então, assim, conselho de professora, se organize, né? Coloque nomes diferentes aqui nas planilhas. Eu sempre coloco os nomes para me guiar, né? Porque às vezes eu tô trabalhando com várias planilhas, então é interessante renomear aqui as planilhas para a gente saber o que a gente está trabalhando. Então, vamos colocar numa planilha nova, tá? Então, quando eu der um OK aqui, né? Então, tá preenchido os dados da onde ele vai retirar para construir a tabela e que vai ser construído numa planilha nova. Então, vou dar um OK e ele abre essa página para mim. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então, essa tabela do nosso lado esquerdo, ela não tem nada, ela tá em branco. Do nosso lado direito, né, nós temos aqui todas as variáveis. Então, nós temos todas as variáveis que a gente tinha lá naquela outra planilha. Então, tá vendo como é importante o nome da variável? Porque se não tivesse, gente, ele vinha aqui com a primeira observação, né, da primeira linha. Então, o default dele é o quê? Pegar a primeira linha como o nome da variável. Então, precisa ter escrito lá bonitinho. Então, aqui a gente já sabe qual que é qual, né? Por isso que também é interessante colocar um nomezinho. Se a gente colocar Q1, Q2, às vezes confunde, né? Mas beleza. E aí, como que a gente vai construir a tabela? A gente vai construir arrastando as informações que a gente quer para esses quadradinhos aqui, tá? A princípio, a gente não vai trabalhar com filtros, a gente vai trabalhar só com linhas, colunas e valores. Então, se a gente quiser, né, vamos lá, finalmente, construir a primeira tabela que a gente tem aqui, né? Então, vai ser a tabela da variável sexo. Então, o que a gente faz? A gente vai clicar na variável sexo, tá? E arrastar ela para linhas. Então, olha o que aconteceu, né? Então, eu tô com o sexo aqui nas linhas, né? E aí, aqui ela já colocou todas as possíveis realizações da variável sexo, né? Para esse caso, né? Nas linhas. Então, ele colocou cada linha uma possível realização. Se eu tivesse, né? E eu posso até mostrar aqui para vocês, arrastando a variável sexo para colunas, olha só. Ele também faz isso, só que ele coloca cada informação, né? Cada realização da minha variável em uma coluna. Eu acho que essa tabela fica bem mais apresentável se eu colocar em linhas, né? Mas ele fala assim, ok, professora, então ele colocou ali que a gente só observou feminino e masculino. Mas eu quero saber quantas pessoas tem, né, do sexo feminino e do masculino. Então, como que a gente vai fazer para saber essa contagem, né, saber essa frequência? Vocês poderiam simplesmente arrastar qualquer outra variável para valores. Eu tenho um tique aqui que eu só consigo trabalhar com a mesma variável. Então, eu vou arrastar o sexo aqui, ó, para valores. E aí, ele vai aparecer aqui para mim contagem de sexo. Isso é muito importante, tá? Então, essa parte escrito contagem, a gente tem que estar sempre atento. Já vou explicar o porquê, tá? Então, contagem de sexo. Então, ele fez lá. Então, quantas pessoas eu tenho na minha amostra do sexo feminino? 36. Quantas pessoas do sexo masculino eu tenho na minha amostra? 58. E no total geral, então, eu tenho 94 pessoas. Então, é assim que eu construí a tabela para a variável sexo, tá? É uma tabela de simples entrada. Posso utilizar dessa forma? Posso. Ou então, eu copio, né? E colo lá no Word ou no Excel e faço, aqui no Excel mesmo, e faço uma formatação diferente, tá? Bom, isso foi uma tabela para sexo. Agora, por exemplo, né? Outro detalhe, né, gente? Que às vezes a gente clica fora e some aquelas opções. Se eu clicar dentro, ó, ele vai aparecer de novo. Então, não se preocupe se sumir. Aí, mas eu não queria ter feito essa tabela para sexo. Eu queria ter feito para escolaridade, né? Então, eu clico aqui em sexo e removo o campo, né? Ó, removo dos dois quadradinhos e faço, então, a tabela que eu queria. Então, vamos supor que a gente quer... Vamos fazer com quem mora, tá? Porque eu quero fazer uma observação com vocês. Então, eu vou arrastar... Com quem não? Com quantas pessoas moram na sua residência. Então, se eu vier aqui pegar o com quantas pessoas moram na sua residência, eu arrasto e olha só, eu tenho
todas as possíveis respostas, né? Todas as respostas que a gente observou, né? Diferentes lá das nossas 94 amostras, né? Então, 94 observações, não 94 amostras, é uma amostra de 94 observações, né? Bom, eu tenho aqui, então, que eu tenho pessoas que moram sozinhas, né? Moram uma, até pessoas que moram em 8 pessoas. E aí eu quero saber quantas pessoas, né, moram sozinhas, né? Moram uma só, e quantas pessoas moram até com 8, né? Como que a gente faz? A gente pode arrastar, então, a variável quantas pessoas moram na sua residência aqui para valores. E aí, ó, o que acontece, né? Ele não aparece a contagem, ele aparece soma, né? E a gente não está interessado na soma, nós estamos interessados na contagem. Então, a gente clica aqui em cima do soma, vai em configurações do campo de valor e muda, né, soma para contagem. E aí eu dou um OK. Depois disso, então, ele muda para contagem e aí sim a gente vai ter a frequência, né, correta, que é no caso, 3 pessoas responderam que moram sozinhas, no caso, moram uma só com ela, né, no caso, vamos contar que ela mora sozinha, né, mora uma pessoa na residência dela. 6 pessoas dizem que moram 2 pessoas na residência dela. 26 pessoas disseram que moram 3 pessoas na sua residência. E assim por diante, né? Então, o que acontece aqui? O que eu quis mostrar para vocês? Quando a minha variável, né, ela tá na planilha 1 lá, né, como uma variável quantitativa, então quando as respostas dela são quantitativas, quando a gente vai construir uma distribuição de frequências aqui pela tabela dinâmica para essa variável, e eu arrasto essa variável lá para o campo valores, ela não fica como contagem. O default dela é ir para a soma, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Pode confundir, pode fazer coisinha errada aí. Então, prestem atenção, tá bom? É uma dica muito legal. Deixa eu acrescentar aqui, se vocês quiserem colocar, por exemplo, estado civil como uma variável que você quer avaliar junto com essa outra questão. Então, se eu colocar aqui casado e solteiro e eu arrastar essa variável, deixa eu arrastar o estado civil, que é mais fácil, né? Que ele é qualitativo. Então, ele coloca aqui que 3 pessoas, ó, são solteiras e moram sozinhas. Das 6 pessoas que moram em 2, 3 são casados e 3 são solteiros. Então, ele fez aqui uma tabela de dupla entrada. Então, é só brincar aqui com as linhas e colunas e arrastar as variáveis, tá? Só tomem cuidado, então, se a variável for quantitativa, sempre conferir aqui se tá contagem, beleza? É isso, vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. É só para vocês não se esquecerem como que é simples fazer aí uma distribuição de frequências pela tabela dinâmica. Tá bom? Então é isso por hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, mandar para todos os amigos que fazem estatística, tá bom? Um beijo, até mais!